Em Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Provérbios 20, aleluia! Versículo 11. Desde já eu agradeço a Deus pela rica oportunidade, ao pastor pela confiança ao longo da semana, à irmã Fernanda pelo convite e a todo o departamento das crianças. Eu já participei desse conjuntinho, já passei por todas as classes da EBD e para mim é um privilégio hoje pela primeira vez estar pregando um culto de crianças. Amém? Provérbios 20, versículo 11 vai dizer assim: até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Eu vou repetir agora lendo uma outra tradução. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. Amém? A igreja pode ser sentada. Amém. Irmãos, antes de eu direcionar a mensagem para as crianças, gostaria de nessa introdução dizer para os adultos que muitas das vezes a gente subestima o comportamento das crianças. Se a criança tem uma atitude bonita, um gesto bonito, uma atitude educada, a gente fala assim: olha lá que lindo, olha lá que fofo, olha lá que gracinha. Porém, quando a criança tem uma atitude infeliz, errada, aí muitas das vezes a gente alega assim: ela não sabe o que faz, ela é só uma criança, é só uma fase, isso logo vai passar. Com o tempo muda. Porém, o que foi dito aqui, o que foi lido em Provérbios capítulo 20, versículo 11, é que até as crianças revelam sua personalidade mediante suas ações. Se as suas ações tendem a ser agressivas, a gente tem que ficar com o sinal de alerta ligado. Eu não estou aqui falando de fazer uma arte momentânea. Existe uma diferença entre fazer arte e ter uma personalidade ruim. Uma criança de personalidade ruim, ela sempre que ela tiver oportunidade, ela vai querer machucar alguém, vai querer machucar um bichinho, um animalzinho. Ao contrário de uma arte. A arte, muitas das vezes, é a criança querendo explorar o novo. Ela não tem o intuito de machucar ou ferir alguém. É só uma questão de exploração. Então, nós como pais responsáveis, a gente tem que chamar a atenção da criança agora que ela está em formação. Agora nessa fase. É mais fácil corrigir a sua conduta, o seu comportamento agora do que deixar para depois. É lógico que Deus, Ele transforma, Ele converte o jovem, o adulto e o idoso. Porém, em se tratando de você, para você não ter tantas dores de cabeça, o ideal é que você corrija agora, para que você não perca as rédeas do seu filho. E a parte B do versículo vai dizer assim: seus atos demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Aqui está falando dos atos da criança. Então, por seus atos, a gente vai conseguir ver o nível da pureza da criança e também o grau de maldade que ela já possui no seu coração, na sua mente. E é por isso que a mensagem de hoje é desvendando a personalidade das crianças. E daí eu vou contar agora com a participação das crianças, porque eu vou estar contando aqui algumas historinhas da Bíblia aonde tem crianças envolvidas. E daí eu vou querer saber das crianças se a atitude dessa criança da Bíblia foi boa ou foi ruim. Então, ao longo da mensagem eu vou estar perguntando e as crianças vão responder com sim ou não, para ser uma coisa bem dinâmica. E se caso as crianças não souberem, a gente pergunta para os adultos. Mas é provável que as crianças daqui vão saber que elas são muito inteligentes.
A primeira história é a história de Jó. Talvez alguém pode me perguntar assim: vai, Roger, mas tem criança na história de Jó? Tem, a gente já vai chegar lá. Jó, ele era um homem muito rico e temente a Deus. E era um homem que gostava muito de animais. Quem aqui gosta de animais? De bichinho, de estimação? Então, mas Jó, ele gostava de outros animais. Ele tinha camelos, ele tinha ovelhas, ele tinha gado. E ele também gostava muito de criança. Tanto é que ele arrumou 10 filhos. E daí ele percebeu que ali tinha muita coisa para ele tomar conta. Então ele contratou diversos funcionários para trabalhar para ele. Até que certo dia, coisas terríveis aconteceram na vida de Jó. Os seus filhos se reuniram numa casa de um dos irmãos, e daí aquela casa caiu sobre eles e todos morreram. Depois, alguns ladrõezinhos vieram e roubaram um monte de animal seu. Ele ficou sem seus animais. E também, vários funcionários começaram a morrer um após o outro. E para piorar a situação, a Bíblia diz que Jó, ele ficou muito doente. Ele ficou muito magro e o seu corpo estava coberto de pus. Então ele arrumou um caco de cerâmica e começou a se coçar, porque as suas unhas já não eram mais suficientes para encostar aquelas feridas. E daí, para piorar ainda mais a situação, essa passagem eu até quero ler com as crianças, está lá em Jó 19:18. Jó vai dizer assim: até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Então, eu quero fazer aqui a primeira pergunta para as crianças: nós devemos zombar de quem está doente? Não, né? Nós devemos zombar dos mais velhos? Nós devemos zombar de quem está passando por dificuldade? Então, Jó vivia tudo isso. Ele era mais velho, estava doente, estava passando por dificuldades. E ele era uma boa pessoa, ele não fazia mal para ninguém, ele era um cristão. E ele gostava de crianças. E daí ele tinha que agora aturar aquelas crianças. E daí tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com as crianças. Crianças, devemos servir a Deus na alegria? E na tristeza devemos também ou não? Sim, né? Então, e era isso que a mulher de Jó não entendia. Ela viu Jó adorando a Deus na dificuldade, na tristeza. Ela achou aquilo estranho e falou para Jó: ai Jó, mas como assim? A gente perdeu filho, perdeu animais, perdeu funcionários, e você está aí adorando a Deus? E aí ele vai responder: olha, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, crianças, quando vocês tiverem oportunidade, dê um abraço na pessoa que está passando por dificuldade, leve uma palavra boa para ela. Vocês têm o poder de alegrar o dia de alguém. Eu vou repetir: vocês têm o poder de alegrar o dia de alguém, assim como vocês também têm o poder de estragar o dia de alguém, de entristecer alguma pessoa. Porém, quando você faz isso, de entristecer alguém, Deus também fica entristecido com a sua atitude. Então, só para finalizar aqui essa primeira história, depois que Jó passou por essa situação toda, ele voltou a ter crianças novamente, voltou a ter muitos filhos, porque ele gostava de crianças. Ele voltou a ter animais, porque a Bíblia diz que ele gostava muito de animais. Ele gostava tanto de animais que a Bíblia vai dizer que ele começou a ter o dobro de tudo que ele tinha de animal. E o mais importante de tudo, ele continuou servindo a Deus.
independente se estava passando por um momento ruim ou bom, ele permaneceu servindo a Deus. A segunda história, a história de Elias e Eliseu. Certa vez, Elias, precisando de alguém para ajudar nas suas tarefas, e até mesmo de um substituto ali para ser profeta, ele conheceu Eliseu, e daí os dois se tornaram grandes amigos. Até que um certo dia, Deus veio falar com Elias e disse: olha, Elias, eu gosto tanto de você, que eu vou te levar para morar comigo, e você não vai experimentar a morte. Eu vou te levar para o céu, vou te arrebatar. E já que você já preparou um substituto, muito em breve eu te levarei. E aquela notícia se espalhou. Até a escola de profetas que existia na época tomou conhecimento desse caso. E daí, eu não sei se por inocência ou pessoas querendo atingir Eliseu, chegava até Eliseu e dizia: Eliseu, você está sabendo que Deus vai levar Elias muito em breve daqui? Que ele vai ser arrebatado? E daí Eliseu respondia: sim, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Eliseu caminhava mais um pouquinho e outra pessoa vinha e perguntava para ele: Eliseu, você está sabendo que Elias vai ser arrebatado, né? E Eliseu: sim, eu sei, mas eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero falar sobre isso. Até que um certo dia, estavam os dois caminhando, e de repente veio uma carruagem de fogo e passou entre eles, e um foi para um lado e o outro para o outro. E daí, antes que Eliseu pudesse fazer algo, veio um redemoinho e levou Elias para o céu. E Eliseu, ele começou a gritar: Elias, meu amigo, meu pai, meu mestre. Eliseu havia aprendido tanto com Elias e tinha tanto respeito por Elias que chamou ele de meu pai. E daí ele ficou olhando até Elias desaparecer do céu. E depois ele olha para o chão e vê a capa do seu amigo. Então ele pega aquela capa e veste. Então a capa que era de Elias se torna a capa de Eliseu. E ele começa a caminhar até que ele chega num determinado lugar e se depara com muitas crianças. E daí sabe o que aquelas crianças falaram para ele? Some daqui, careca, some daqui, seu calvo, some daqui. E daí, antes de eu continuar essa história, eu gostaria de perguntar para as crianças: crianças, nós devemos zombar de quem está triste, de quem acabou de perder um amigo? Nós devemos zombar da aparência de alguém? Aqui tem um fato muito curioso, irmãos, porque a pessoa que gosta de zombar da outra, para ela tudo é motivo para rir, tudo é motivo para zombar. Se a pessoa é careca, ela vai zombar, ela vai rir. Se a pessoa tem cabelo, é cabeludinha, também vai zombar, vai rir. Se a pessoa é magrinha, também vai zombar. Se ela é gordinha, também vai zombar. Tudo é motivo para essa pessoa zombar quando ela tem um coração ruim. Agora imagina comigo, se todo mundo tivesse a mesma aparência, o mesmo semblante, a mesma cor, o mesmo peso, não ia ser um mundo chato? Deus, ele é tão criativo que ele fez cada um com a sua aparência. Aleluia, glória a Deus. E voltando para a história, Eliseu então, ele vira para aquelas crianças e amaldiçoa elas em nome do Senhor. E daí a Bíblia vai dizer que sai daquele bosque 2 ursas e começa a estraçalhar aquelas crianças, começam a despedaçar aquelas crianças. A Bíblia diz que 42 crianças foram despedaçadas. É muita criança, né, que estava zombando de Eliseu. Ou seja, havia no mínimo ali 42 crianças, porque
embora eu não acredite que alguma tenha saído vivo dali, a Bíblia diz que 42 serão despedaçados. Agora veja que interessante, a consequência que houve, uma consequência grave de um ato realizado por uma criança. Mesmo sendo crianças, ali houve uma consequência grave, que foi a morte de diversas crianças por zombar de um homem de Deus. 12 anos já pode decidir se quer ou não mudar de sexo. E o mesmo mundo que diz que a criança não pode responsabilizar pelos seus atos, que não pode trabalhar, é a mesma que pode decidir se quer fazer uma cirurgia que não tem reversão. Então, são consequências graves que levam para a vida toda. Olha, tem coisas que Deus permitiu que nós decidíssemos por nós, mas tem coisas que é Ele quem decide por nós. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, se você quer emagrecer, mesmo que seja muito difícil, você consegue emagrecer. Mas você não consegue decidir quantos metros de altura você vai ter. Isso compete a Deus. Se você quiser ter um corte de cabelo, você consegue. Você decide o corte de cabelo que você quer ter, ou a roupa que você quer vestir. Mas o sexo que você virá ao mundo, isso compete a Deus. E qualquer alteração que você vier a fazer a respeito disso, você está perdendo o tempo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Glória a Deus. A terceira história, e eu fico aqui muito feliz porque a irmã Michele já adiantou. A história de Ismael. As crianças conhecem essa história? Já é um pouquinho mais desconhecida. Mas quem foi Ismael? Ele foi o meio-irmão mais velho de Isaac e filho de Abraão. Certa vez, Deus fez uma promessa para Abraão e Sara de que eles teriam filhos. Passou anos e nada acontecia. Então Sara teve uma ideia. Ela tentou ajudar Deus. Mas Deus, ele não necessita ser ajudado. O que Ele quer de nós é que nós permaneçamos firmes, confiando nele. E a ideia dela foi a seguinte: olha, Abraão, eu tenho aqui a minha serva Agar. Tenha um filho com ela, que eu vou cuidar como se fosse meu. E Abraão acabou aceitando. Então veio Ismael. Passados alguns anos, o filho da promessa veio. Abraão e Sara tiveram filhos. Tiveram um filho. E o nome desse filho foi Isaac. Certo dia, Sara foi ver o seu filho brincar e reparou que Ismael estava zombando de Isaac. E aquilo deixou ela muito irada. Então ela falou para Abraão: Abraão, eu quero que você mande embora Agar e Ismael da minha casa. Não quero mais eles aqui. Eu quero que eles vá embora. Antes de continuar a história, eu quero perguntar para as crianças. Crianças, eu perguntei agora há pouco se a gente pode zombar dos mais velhos. Vocês disseram que não. Mas e do mais novo, a gente pode zombar? Do irmão mais novo? Nem do irmão mais novo? Então, nem do irmão mais novo nós devemos zombar. E sabe qual foi a consequência por esse ato de Ismael? Ele e sua mãe foram expulsos de casa. Uma consequência gravíssima. Eu acho que nem Ismael esperava por uma decisão tão radical assim de Sara. Se mandasse pelo menos só ele embora, até vai. Mas o ato dele agora estava mandando embora de casa tanto ele quanto a sua mãe. Então,
consequências graves podem vir em atos de criança. Por exemplo, se uma criança aqui jogar uma pedra no carro ou arranhar um carro, ela pode até não pagar, mas o responsável vai pagar. Ou seja, o ato daquela criança respingou no responsável, no pai e na mãe. Então, continuando aqui a história, Abraão então deu um pouco de comida e água para Ismael e Agar, e eles começaram a caminhar errantes pelo deserto. Começaram a caminhar, até que chegou um momento em que não havia mais água. Então Agar, não querendo ver seu filho morrer, ela deixou ele no cantinho e caminhou metros de distância, para não ver o choro do menino, para não ver ele morrer. Daí a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro daquela criança e mandou um anjo. Parafraseando, ele vai dizer assim: Agar, Deus ouviu o choro daquela criança, volta lá que eu vou te mostrar um poço de água e dê água para o menino. Irmãos, eu não sei se aquele choro de Ismael foi um choro de arrependimento, se foi um choro de oração misturado com orações, ou se foi choro de fome e sede. Mas o fato é que nesse instante Ismael se redimiu pelo seu ato anterior, que foi de zombar do seu irmão. Glória a Deus, aleluia. Ismael então se redimiu pelo seu ato, e Deus esteve com ele. Tanto é que a Bíblia vai dizer que depois ele cresceu, casou, se tornou caçador, flecheiro, e ele teve muitos filhos, uma descendência muito grande. Então, crianças, vocês têm a chance de se redimir, caso vocês tenham zombado de alguém anteriormente, antes desse culto nessa noite. Então, assim como Ismael, todos nós temos chance de se redimir, de confessar nossos pecados para Deus. Aleluia. Próxima história. Essa história aqui é bem conhecida, acho que as crianças sabem muito bem, que é a historinha de Samuel, do menino Samuel. E uma coisa que passa desapercebido por muita gente, está lá em 1 Samuel 3:1, que Deus não estava falando com os homens naquela época. Raramente Deus falava, raramente estava tendo visões, mas Deus vai romper esse silêncio falando com uma. Deus vai romper esse silêncio falando com uma. Quem quiser depois conferir, 1 Samuel 3:1. Então, Deus fala com crianças, com as crianças. E vou mais além. Deus usa as crianças. Vou abrir aqui um parênteses antes de entrar na história de Samuel, para falar da serva de Naamã, uma menina que Naamã pegou para ser sua escrava, sua serva, para fazer serviços domésticos de casa, para ajudar sua esposa. E mesmo ela sendo uma serva de Naamã, ela não tinha raiva de Naamã, não desejava o mal dele. Tanto é que ela vai dizer assim para a mulher de Naamã: olha, se ele voltasse lá na minha terra, tem um profeta que pode ajudar ele a curar da lepra, a curar da sua enfermidade. Crianças, vocês sabem qual o profeta era esse? Alguém lembra? Era o Eliseu, que anteriormente as crianças estavam chamando ele de careca. Está vendo? Um homem de Deus que só fazia o bem, nesse momento estava ali para ajudar Naamã a ser curado. E tudo começou graças a uma criança, graças ao fato dos adultos terem dado voz ouvindo àquela criança. Naamã foi curado. Mas voltando aqui para a história de Samuel. Samuel escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel.
E olha que interessante, ele pensa que é Eli, o sacerdote, que naquela época era como se fosse um pai para ele. E ele era uma criança tão obediente que ele poderia muito bem fechar os seus olhos e fingir que estava dormindo, nem lá atendeu Eli. Poderia ficar quietinho, só de olho fechado. Mas não, ele foi lá ver se Eli realmente estava chamando. Crianças, quando o papai e a mamãe chamar, a gente tem que ir, porque se está chamando, é porque é importante. E chegando lá, ele diz: não estou chamando, pode voltar a dormir, a se deitar. E ele foi. E pela segunda vez ele escuta: Samuel, Samuel. Daí ele pensou: agora ele deve estar me chamando, vou lá. Deve estar querendo um copo d'água, deve estar passando mal, lá dentro. Porém, ele não estava chamando. E ele diz: não, meu filho, volta a dormir, não estou te chamando. Lembrando que a Bíblia vai dizer que Samuel ainda não havia tido experiência com Deus e que Deus não falava naquela época, não estava falando, era muito raro. Então ele não se tocou que poderia ser Deus. Porém, na terceira vez ele percebeu. Tanto é que quando Samuel chegou lá, ele falou: meu filho, se você escutar a voz de novo, fala assim: fala, Senhor, que teu servo ouve. E foi o que Samuel fez. Quando Samuel falou: fala, Senhor, que teu servo ouve, ele estava dizendo que se colocava à disposição de Deus, que ele estava com os ouvidos atentos para o que Deus tinha a dizer. E daí Deus começou a falar com Samuel, dizendo: Samuel, sabe do profeta Eli? Eu vou trazer castigo, juízo na casa dele, porque os seus filhos, Hofni e Finéias, eles não estão me servindo, eles não estão fazendo coisas que me desagradam. Então eu vou castigar os filhos de Eli, e ele também, como pai, não está fazendo nada. Então o castigo virá sobre ele também. Ele não corrige os seus filhos. E daí, no dia seguinte, ele, querendo saber o que Deus tinha falado com ele, vai perguntar para Samuel. E olha que interessante, Samuel, uma criança verdadeira, que conta a verdade, contou a verdade para Eli. Olha que situação difícil, levar essa palavra dura para o sacerdote da época e para aquele que era como um pai para ele. Talvez nenhum adulto teria coragem de dizer essa profecia, essa visão, essa mensagem que Deus deu para ele. Mas quem levou essa palavra dura, essa mensagem dura para ele, foi uma criança, Samuel. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que, passado um tempo, essa profecia se cumpriu. Os filhos de Eli morreram. E quando ele tomou conhecimento disso, ele estava sentado numa cadeira, ele caiu para trás e também morreu. Então a família toda morreu num único dia. Outro caso, a história de Esdras. Esdras, ele viveu um período em que o rei Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, e